Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Jesus entregue a Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos 10. Marcos 10. Estão me ouvindo bem? Amém. Quem achou de Deus é bom. Metade de cá tá meio fraquinho ainda. Vou dar mais um segundinho pra... Gente, Marcos é moleza, hein? Evangelho, hein? Vamos lá. Marcos, capítulo 10. Também hoje em dia é só no touch, né? Rapidinho, encontra aí, né? Muita gente não tá nem com Bíblia. Porque eu recinto, né? Bom folhear as folhinhas. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez brevemente. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Te pedimos que ela venha a ser abençoada neste momento para pregação, para comunicar aos teus ouvintes nessa noite, que são teus, aqueles que o Senhor escolheu para estar aqui, ouvirem a mensagem que o Senhor quer passar. Por meio da minha vida, eu sou um transmissor dessa palavra. Que nenhuma pessoa saia daqui de maneira igual ao que entrou, mas que sejam tocados pelo teu evangelho, edificando, construindo e salvando aqueles que o Senhor quer salvar. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, hoje vamos tentar ter uma mensagem mais curta, normalmente, do que a gente prega, se Deus quiser, sobre esse texto. E nós ao avaliarmos esse texto, de Marcos 10, 13 ao 16, nós somos convidados a um momento de reflexão sobre um dos aspectos do coração do evangelho e o reino de Deus. As crianças estão: pai, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. E os pais estão desperdiçando uma grande oportunidade. Marcam programas nas horas dos cultos, o cinema, 6 horas, domingo. Cara, mas domingo, 6 horas. Eu já falei isso aqui em relação aos jovens, agora eu tô falando o mesmo exemplo para as crianças. Domingo, 6 horas, é um show, é alguma coisa. Nas horas das atividades que essas crianças vão aprender Jesus. E a criança vai crescendo, ela vai absorvendo o distanciamento do reino e não a proximidade de Cristo. Provérbio 22, 6 diz pra gente: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual caminho você tem ensinado aos pequenos e às pequenas que estão ao seu redor? Você tem sido como esses discípulos? Ou você tem um coração de Jesus que queria trazer eles para perto? Vem cá, traz essa criançada para mim. Irmãos, não podemos tratar os nossos pequenos como se não fossem participantes das atividades da igreja. Tanto faz. Tem gente que vê uma criança correndo aqui, leva essa criança lá para fora. Irmãos, elas estão correndo na casa de Deus. Ela derrubou aqui esse negócio. Aí pensa, a pessoa fica com ódio da criança, como se ela não fosse um membro desta igreja. Ela ainda vai um dia... Gente, se você entrar lá no Enuvis, o aplicativo da nossa igreja, as crianças estão como membros. Elas são membros, não porque o pastor Fábio quis, mas porque, segundo Jesus, delas é o reino. Elas precisam aprender também. Nós não podemos ter uma postura que afasta. E eu não estou falando aqui de teoria, o que você diz para o pastor Fábio ver, mas o que você pratica na sua casa. Em casa, você conduz as suas crianças a Jesus, ou você faz como os discípulos e as afasta com o seu testemunho e com o seu comportamento? Seu filho na sua casa já te viu alguma vez orar? Eu vou aprofundar, porque às vezes a gente chama o nosso... Vou matar meu ano aqui. Vou fazer um culto no lar. Aí faz um ano. O resto do ano teu filho não te vê orar. Você acha que teu filho vai ficar marcado por aquele um culto ou pelo resto do ano que ele não vê nada em você? Nosso comportamento afasta ou aproxima de Jesus? O seu lar é um lugar de conversas sobre as coisas de Deus. Bate-papo, sabe? Sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da igreja. O que aconteceu na cantada? Por que aconteceu isso? O que houve lá na igreja? O que você entende? Isso acontece na sua casa? Seu filho vê você conversando coisas de igreja? Ele te vê confabulando com o seu esposo, com a sua esposa, coisas relacionadas à igreja, ideias para o reino de Deus? Isso é tratado na tua casa de alguma maneira? Sobre o quanto vocês amam a igreja? Ou ele vê você em casa falando mal do pastor, priorizando outras coisas? Você nunca ora, ele nunca te viu com a Bíblia, ele nunca te ouviu ficar em algum momento fazendo um devocional, ele nunca vê você fazer isso, ele nem sabe o que é. Quando alguém fala devocional, não sabe o que é. Ou seu filho sabe, não, meu pai, um devocional, eu vi. De repente ele não tem profundidade, mas ele sabe que ele viu a mãe dele um dia e o pai falou: não, deixa que sua mãe está fazendo um devocional. Ele tem uma ideia que é algo relacionado à Bíblia. Ele sabe disso ou o teu filho nunca viu nada a respeito disso? Irmão, teu comportamento afasta ou aproxima os pequenos de Jesus?
Porque para nós chegarmos no que estamos aqui, é uma espécie de ápice, vamos dizer assim, o epicentro de algo que vai acontecer como esse musical, para que isso tenha muito mais significado, não pode ser só um musical. Nós precisamos construir mini discípulos e discípulas de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, se você quer que seu filho venha para a juventude um dia, que ele se torne um jovem que vai servir a Jesus, não deixe para investir nele quando ele fizer 12 anos. Não seja como os judeus antigos. Faça isso hoje. Isso é só o epicentro, é o ápice. Eu aprendi essa palavra recentemente com o Anderson sobre um livro que ele leu, né? O epicentro, um momento, um apogeu, algo grande. A gente vem para cá, fica feliz. Mas e a sua semana? Como é na sua casa? Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. O segundo ponto é a resposta de Jesus, maravilhosa. Os discípulos aqui, como eu falei, querendo, dar uma de gestor de evento, sabe aqueles segurança que estão na porta assim? Não pode chegar, não, volta você. Cadê o ingresso? Cadê o ticket? Tá, tem um ticket para falar com Jesus? Não tem. Criança não tem ticket. Pum. Esse evento aqui é classificação etária mais 12. Você, não. Sai fora. Aí os discípulos bancando segurança de evento, quando eles deveriam ser facilitadores para as pessoas chegarem a Jesus. Eu te pergunto, você é um bloqueador, você é um segurança impedindo ou você facilita? E como é que o mestre responde? Indignado. Diga assim para o seu irmão, Jesus se indigna quando nós desprezamos as crianças. Volte a lembrar comigo a cultura do pátria potestas, ou seja, os romanos tinham crianças, seus filhos, como propriedades. Se ele quisesse trocar o filho por 1 quilo de arroz, ele trocava. Por um bode, ele trocava. Acabou. Mas como Jesus enxergava essas crianças? Tantos judeus, os discípulos aprenderam, porque a gente tem 2 ensinos aqui. Quem lê a carta, os gentios que estão lendo a carta, e os discípulos na hora. Os discípulos estavam vendo. Pô, peraí, eu não tenho que ensinar então a criança só quando ela fizer 12 anos. O mano que está lendo a carta, ele, caramba, o meu filho não é uma propriedade. Porque se eu sou um romano convertido, eu não posso tratar meu filho como uma propriedade, porque dele é o reino de Deus. E o meu reino de Deus também é meu, e dele também, ele não é uma propriedade. Era um choque. E o judeu, meu Deus, eu tenho que ensinar meu filho desde pequeno, não é só quando ele crescer e virar um adolescente, não. Era um choque de realidade. Judeus não davam muita bola, o romano pior ainda. E Jesus pega os 2 paradigmas, quebra tudo, joga fora e dá uma certidão de propriedade do reino de Deus para eles. Brincadeira, não é isso? É o contrário. Dos tais é o reino. Eles pertenciam ao reino. Mas eu fiz essa brincadeira para vocês entenderem o peso. Esses caras aqui são do reino, cara. E fica chateado, não fica chateado, ele fica indignado. Pra vocês terem uma ideia, vocês acham que Jesus ficou chateadão lá quando ele chega no templo e sacode tudo lá, né? Mas a palavra aqui é mais pesada. Vai procurar no original a tradução. Ele fica muito chateado. E, meus irmãos, nós precisamos nos incomodar com um olhar desse tipo. Jesus colocou um alto valor nos seus filhos, dos nossos pequenos, dos filhos dos seus amigos, dos seus netos. E não só para serem abençoados, mas para abençoar. Irmãos, crianças podem evangelizar. Vocês sabiam que existe o EE Kids, uma ferramenta feita pelo evangelismo explosivo, uma ferramenta mundialmente conhecida? Temos alguns treinadores dessa ferramenta aqui na igreja, e uma ferramenta desenvolvida para pregar o evangelho por meio de crianças. E eu já vi crianças apresentarem o evangelho do início ao fim com essa ferramenta e pessoas, adultos, se renderem. Você sabia disso? Você sabia que existem outras dezenas de ferramentas para crianças evangelizarem, com cores, com elementos diversificados, divertidos, crianças que estão brincando e estão apresentando o evangelho para outras. Aquela criança recebe a Jesus, vai para casa e traz seus filhos para a igreja, traz seus pais para a igreja. Crianças evangelizam. E você tratando ela como uma bobinha que só tem, vou dar Lego para o meu filho, você já deu uma Bíblia para o seu filho que tem condições de compreender uma Bíblia para ele? A igreja já deu, mas e você deu? O que seu filho assiste em casa? Crianças podem ser instrumento de reconciliação para pais que estão brigados. A Maria uma vez nem sabia, mas eu e Virgínia estava muito brigado. E ela chegou menor do que ela, acho que ela tinha quase 3 anos. Ela não sabia falar como ela sabe agora, mas ela pegou a minha mão do nada. Eu e Virgínia brigado, deitado na cama, ela dorme com a gente. Ela pegou nossas mãos. Como o Espírito Santo agiu naquele momento. Ela pegou nossas mãos, fez assim e falou do jeitinho dela que ela gostava de ver nós 2 juntinhos. Naquele dia nós não nos reconciliamos, a gente ficou impactado sem palavras. No dia seguinte nós nos reconciliamos. Irmãos, Jesus quer usar o seu filho. Não daqui a 20 anos, quando ele tiver quase... Meu Deus, ele quer usar o seu filho hoje. Não só hoje, porque esse é o grande desafio. Sem chegar assim, ele vai ser usado uma vez por ano. Jesus, ou então vamos ampliar. Quem é mais ousado, ele vai ser usado.
né, na cantata de fim de ano, que agora nós temos a primeira, na homenagem dos pais, e dos pais meio requenguela, que às vezes os pais nem recebem em algumas igrejas homenagem, é só as mães, né? A gente sabe disso, algumas igrejas só fazem aqui a gente faz, graças a Deus, pros pais e pras mães, né? Pô, vamos valorizar os pais também. Mas as mães merecem um pouquinho mais, né? Então, pros pais, aí vem aqui na frente e canta, pras mães, vem aqui na frente e canta, no Natal, e aí, acabou. 3 vezes por ano. É isso? É isso que seu filho é? 3 vezes por ano? Discipule o seu filho e ele será um instrumento de Deus. Salmo 127, 3, você não precisa abrir sua ouça para ganharmos tempo. Herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Filhos para serem lançados para a obra de Deus. Mas você precisa semear isso agora. Salomão nos ensina, lança o teu pão sobre as águas, falando sobre investimento para o futuro, e ele vai voltar. Lança os teus filhos, para que eles deem retorno na juventude e na vida adulta também. Você entende o que eu estou falando? Seus filhos são bênção, nossas crianças. Não só a Maria, mas as nossas crianças. Eu vejo a Thalita, ela é minha criança. São nossas crianças, da nossa igreja. São nossas. Nós devemos a ela o discipulado. Nós devemos isso a ela. Um dia alguém nos discipulou. Nós não podemos ser como os discípulos nesse momento. Nós devemos discipular dessas crianças. Nós devemos isso a ela. Não podemos tratá-las como figuras à parte da igreja. E elas precisam estar na aljava para serem lançadas para a obra de Deus. Hoje ela quer fazer. Elas são trazidas por Jesus, pelo Messias, para perto, valorizadas, honradas por Jesus. Por isso eu digo que a sua casa seja um lugar onde as crianças são honradas, sendo ensinadas, sendo cuidadas, sendo valorizadas como membros, que essa igreja tem essa mentalidade também em nome de Jesus. Hoje nós vamos ver o reino de Deus aqui, meus irmãos, no meio delas. Pelo amor de Deus, que bênção, você tem noção do que é isso? Uma bênção para falar do nascimento de Jesus, e ainda que de forma simples, do jeitinho delas, nós precisamos encher o nosso coração de alegria, porque isso é enxergar as crianças como o mestre enxergava, como participantes da obra de Deus. Versículo 15, em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por fim, último ponto a observar, já estou encerrando, o ensino das crianças e o Natal. Para fechar o entendimento, Jesus relaciona a atitude da dependência das crianças com a fé necessária para herdar o reino de Deus. Aquele que não for como uma criança. E nós podemos hoje conectar essa mensagem dada por Jesus ali com a doutrina da graça de Deus no Natal. Porque as crianças, irmãos e irmãs, na sua simplicidade, na dependência, na incapacidade, lembra que João falou, crianças bem pequenas, e é de ouro que nós percebamos isso aqui, crianças de 3, 2, de 1 ano e de peito. Na sua simplicidade de sobreviver sozinhas, simbolizam a impossibilidade também humana de ganhar o reino de Deus por si mesmos. Anos atrás, no Natal, meu pai levava a gente a Madureira, eu odiava. Aí eu passava o dia lá, inclusive minha mãe repete esse gesto. Essa semana ela foi a Madureira para comprar coisa e foi assaltada. Misericórdia, mãe, o que você foi lá? Porque a tradição está enraizada. O meu pai compra Perfex em Madureira em rolo. Pra quê? Você usa quanto por mês? 3? Mas eu compro em rolo porque é R$2 mais barato. Amém, pai. Então é cultural. Mas a memória que eu tenho de Madureira é meu pai com minha irmã lá, a gente ir lá, ir comprar roupa. Eu chegava lá, tinha uma roupa pro Natal, pro Ano Novo. A ceia ou na minha mãe ou na minha avó era farta. Mas a grande marca é que eu não sabia de onde vinha aquilo. Eu sei que o belo dia era pequenininho, 5, 6 anos eu chegava lá. Depois minha irmã chegou no bolo também, eu já tinha uns 10. Eu chegava lá na minha avó, que era mais farta ainda, na minha avó Tereza, ou na minha casa, e tinha uma mesa enorme, peru de Natal, bacalhau. Eu não sabia nem de onde vinha aquelas coisas. A verdade é que eu ia lá e comia. Alguém proporcionava, não sabia o que era isso, porque a gente é criança, a gente não vê, a gente não faz tanta ideia. Eu confiava, depois saindo do Natal, que eu chegava da escola, na minha época, e alguém ia botar comida no meu prato ali. Eu tinha 5, 6, 7, 8 anos, de onde vem aquilo? Será que vem onde vem no mercado? De onde vem o feijão? De onde vem o leite? De onde vem o frango? Eu sei que minha mãe serviu o prato para mim.
E eu sabia que ela ia fazer. Eu tinha segurança que depois da escola, eu estudava de manhã, que ia ter a comida da minha mãe, não ia faltar. E aí eu confiava totalmente nela para que isso acontecesse. Aí eu fui crescendo. Eu cresci um pouquinho, cresci, aí eu aprendi que é preciso esforço, trabalho para conquistar as coisas. Vejo isso muito no meu sobrinho. Caramba, eu quero conquistar minha... Aí você vai, querendo outras coisas. Você vai crescendo e vai deixando a dependência. Você não quer mais, você não quer R$5 da sua mãe. Você quer construir as suas coisas. Não é por mal, porque crescer é deixar a dependência. E assim hoje é Maria. Hoje ela vê eu chegando em casa com um negócio para ela, não sabe de onde veio. Mas vai chegar uma hora que ela vai deixar de depender de mim e vai fazer as suas próprias coisas. Porque, irmãos, crescer é se tornar independente. Crescer nos faz querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. E as crianças, por isso, nesse ensino, personificam o que significa confiar plenamente em Cristo. Eu não tenho condição nenhuma de sustentar a minha vida e a minha fé para a salvação sem o que ele fez. E aqueles que não forem como crianças não herdarão o reino de Deus por isso. Se você não perceber isso, você não nasceu de novo. E se você quer hoje perceber o que é isso, se você está se sentindo tocado no coração, você entende o que eu estou falando, talvez seja Jesus fazendo você nascer de novo hoje. E talvez hoje você seja salvo. Depender de alguém, não ter como depender, fazer a sua própria vida acontecer sem um pai. E afinal de contas, essa é a mensagem de Natal. Afinal, para que Jesus foi enviado? O Filho não veio ao mundo como um grande e poderoso, mas um menino humilde. Desde a manjedoura, ele já nos apontava o caminho. E a encarnação de Cristo reflete a mesma simplicidade que ele valoriza nas crianças. Deus toma a iniciativa de vir até nós, na fragilidade de um bebê, mostra toda a sua graça. Ele mesmo sendo Deus, não quis como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou-se a si mesmo e veio até nós. É sobre isso que as nossas crianças vão cantar hoje. Se você tiver dúvida, o que elas vão cantar? Sobre humildade, simplicidade e salvação, dependendo única e exclusivamente de Cristo, que morreu naquela cruz para salvar você. Ele ressuscitou e com isso ele te confere a possibilidade de um céu de graça. Como é que você pode ter isso se você não sabe? Renda-se a ele hoje e você será salvo. O Natal é um menino que nos nasceu para salvar. E essa noite ele pode ser o seu salvador também. As crianças vão falar disso. Ouça as músicas com simplicidade. E ao ouvi-las, que Deus toque no seu coração. Não despreze as crianças. Não só hoje. Valorize as crianças. Faça dela suas discípulas. Mas acima de tudo, tenha um coração assim também. Volte a depender. Se você crescer demais, você depende menos. Então, convém que você diminua para depender de Deus. Que isso toque você profundamente e que você saia daqui diferente de como entrou. Jesus abençoou aquelas crianças. Elas saem para lá? Não, elas ficam. Ele toca nelas e as abençoa. E elas vão nos abençoar hoje também. Para fechar, fique com esse conceito. Elas são pequenas, mas são poderosos instrumentos de Deus. Como a minha esposa diz e a palavra de Deus diz, delas é o reino. Amém? Se você crê nisso, feche os olhos, vamos orar.